Provérbios 25, 21 e 22. A palavra de Deus diz assim nesse texto: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim brasas lhe amontoará sobre a cabeça, e o Senhor tu pagará. Eu vou ler de novo e eu vou mudar um pouquinho para ficar mais fácil de entender a minha tradução. Se a pessoa que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se ela tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim você ajuntará brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te recompensará. Amém. Agora abra, por favor, em Romanos, capítulo 12, de 1 a 21. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, falando uns dos outros com honra. Não sejais vagarosos no cuidado. Sejais fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Queridos, existe uma brincadeira que se faz com as figuras geométricas, e a gente aprende isso ali no começo do segundo período do primeiro grau, quando a gente está estudando ali as figuras geométricas, e você ouve aquelas perguntas: quantos lados tem um quadrado? E a resposta é 4, e assim por diante. Alguém chega e diz: quantos lados tem um círculo? Um quadrado tem 4 lados, um triângulo tem 3, um hexágono tem 6. Mas e um círculo? Quantos lados tem um círculo? Algumas pessoas não sabem responder, mas outras matam a charada, a brincadeira, e respondem rápido. Tem 2 lados, o de dentro e o de fora. Se você faz um círculo,
Você tem um lado de dentro e tem um lado de fora. E é engraçado essa dualidade, porque no que tange ao ser humano, tudo é dual, tudo é dividido em dois, e de dois frutifica. Para nós psicanalistas, a constituição do ser humano se dá através de duas pulsões básicas, a pulsão de vida e a pulsão de morte, e as outras vão derivar delas. A paz e a guerra, a escuro e a claro, a positivo e negativo. Então o círculo tem o lado de dentro e o lado de fora. Quem veio à escola dominical hoje, lembra que a gente trabalhou muito a questão de que a natureza humana, ela tem algo de perverso, de feio, de violento, de desagradável, mas junto tem algo de maravilhoso, de construtivo, de santo. Quando nós esquecemos isso, normalmente nós vamos tornar pessoas em ídolos. Nós vamos colocar pessoas em altares e vamos acreditar que elas não têm o lado ruim, que elas têm o lado bom. E não apenas no aspecto religioso, mas a antropologia mostra pelos sinais que ela encontra, nos resquícios históricos que encontra, que o homem sempre procurou acreditar que é possível que alguém tenha só o lado bom dentre os homens. Daí as figuras santificadas, daí as várias mitologias, as várias tradições religiosas oferecendo pessoas que venceram o lado ruim e deixaram sobressair só o lado bom e viraram apenas pessoas boas. Outros acreditando que pessoas nascem absolutamente boas. Mas a decepção não tarda para quem acredita que o ser humano tenha só um lado bom. Porque mesmo a pessoa boa, a melhor pessoa do mundo, em algum momento ela fracassa, ela mostra violência, a avareza, a inveja, o ciúme e coisas assim. Os homens, mesmo não religiosos, também precisando acreditar em algo muito bom da experiência humana, começaram a construir as figuras heróicas. O herói é sempre bom. Você pega aquele príncipe valente que vem para salvar a princesa que está encastelada, ou que mordeu uma maçã e está num sono catatônico, e ele vence a bruxa má, e ele vence o dragão, e ele sobe as escadas do castelo e consegue redimi-la, e é um homem bom, que não pensa em vingança, apenas no bem. E nós começamos a pensar nos heróis. Hoje à tarde eu cheguei já no finalzinho de um daqueles filmes da Globo à tarde, acho que era Os Vingadores que passou à tarde, sei lá quantas vezes já passou. Mas eu estava no finalzinho, quando o Homem de Ferro descobre que um dos seus companheiros, debaixo de um efeito de lavagem cerebral, de uma organização chamada Hydra, havia matado a mãe dele. Então aquele herói, o Homem de Ferro, é tomado por um desejo de vingança e quer matar aquela outra pessoa. E o Capitão América, que é um herói, precisa impedir isso e acaba também querendo matar o Homem de Ferro para que ele não matasse o outro. E o responsável por todo esse imbróglio também estava tomado de um desejo de vingança, e vem o Pantera Negra e vem para matá-lo, e depois diz: a vingança não leva a lugar nenhum, e as suas unhas se retraem, numa cena que está dizendo: apesar de termos um lado bom e um lado ruim, não há ninguém só com um lado bom, não há ninguém que seja só herói, também não há ninguém que seja só ruim. Existe a possibilidade de nós escolhermos qual é o lado que nós vamos deixar sobressair, qual é o lado que nós vamos deixar dominar a nossa vida. Por isso as unhas do Pantera Negra se retraem. O que é que nós lemos aqui? Nós lemos em Provérbios: se o teu inimigo está com fome, é inimigo, se é aquela pessoa que você não gosta.
aquela pessoa que te prejudicou, aquela pessoa que falou mal de você, aquela pessoa que você destina a ela o pior de você. Se ela estiver com fome, dê a ela comida. Faça a escolha pelo controle de você mesmo, pelo seu lado bom. Dê comida, porque ela está com fome, só por isso. Se ela estiver com sede, mata a sede dela. Não joga ela dentro do rio para ela morrer afogada. Dá um copo d'água, 2 se for preciso. E aí ele diz, fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. E o Paulo vai repetir esses 2 versículos, o 21 e o 22, de Provérbios 25, no verso 21 do capítulo que nós lemos da carta de Romanos. Depois que ele diz, para que nós não nos conformemos com o mundo, mas que nos transformemos pela renovação dos nossos pensamentos, a fim de experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí ele vai dizer como é que devemos nos portar em relação à nossa comunidade, o lugar onde nós vivemos, a igreja. Ele diz, fazendo isso, dando de comer ao que tem fome, matando a sede daquele que está com sede, ainda que seja alguém que você tem uma reserva com ele, você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Mas o que é essa brasa viva? Brasa viva é aquela brasa que você vê na churrasqueira. Quando você está fazendo o seu churrasco e o carvão virou só brasa, aquilo é brasa viva. O pentecostalismo, que tende a pentecostalizar todas as coisas, diz isso é o Espírito Santo. Aquele que faz essas coisas recebe o Espírito Santo. Mentira. Isso é livre interpretação. Tiraram isso de uma teologia não bíblica. Não há nenhum caminho bíblico que permita fazer essa exegese. Não existe nenhum mecanismo exegético para fazer a gente entender isso. Mas existe na ciência algo que nos ajuda a entender. Israel é um povo que, para nascer como nação, foi chocado no Egito durante 400 anos. Jacó desce ao Egito com 70 almas e Moisés os tira de lá alguns séculos depois, mais de 3 milhões de pessoas. Eles ficam ali durante 4 séculos. A influência da cultura egípcia na vida de Israel é enorme. Basta dizer que o nome Moisés, Moshe, é um nome egípcio, que significa tirado, salvo das águas. É um nome egípcio. E no Egito, quando alguém se arrependia de algo muito sério, ele precisava da prova. Você já viu as pessoas que pedem perdão dizendo, olha, eu me arrependi? E você fica desconfiado. Que prova você pode me dar do seu arrependimento? É difícil. É difícil. O marido que traiu, descoberta a traição, chora. Não descoberta, ele não fala nada, mas descoberta ele chora. Ou ela, descoberta a traição, chora. E diz, não vou fazer nunca mais, estou profundamente arrependido. A parte traída fica desconfiada para o resto da vida. Que prova você pode me dar de que você está realmente arrependido? E que prova você pode me dar de que esse arrependimento vai fazer com que você não erre de novo? Essa é a grande questão. No Egito, eles tinham um costume. Você está arrependido? Beleza. Então faz o seguinte. Você vai pegar um prato de cerâmica, vai segurar com brasas vivas em cima dele. Você vai segurar esse prato e vai caminhar uma certa distância. Você vai caminhar carregando esse prato cheio de brasas vivas. Mas não pode ser 1 ou 2. Você tem que segurar isso a uma certa altura da cabeça. Quando começar a queimar a mão, quando começar a ficar pesado, não dá para descer e pôr no alto da cabeça. Tem que continuar segurando sobre a cabeça e tem que caminhar com isso. Se você conseguir chegar a essa distância, a gente vai saber que realmente você está arrependido e você vai ser completamente perdoado. Isso é ciência. A arqueologia descobriu esses sinais, leu
os signos que revelaram isso. E em Provérbios diz: se você encontra o seu inimigo e você consegue vencer a sua vontade de devolver a ele o mal que ele te fez, se você encontra a pessoa que falou mal de você e você consegue vencer a vontade de falar mal dela, e encontra-a na necessidade, supre a sua necessidade, se você tem o poder de devolver o mal, se você pode virar todos os seus canhões enquanto ela está fragilizada, e você pode disparar e dizer: agora é a minha hora da vingança, Deus te colocou na minha mão e eu vou te destruir. Se você tendo o poder de fazer isso, você escolhe não fazer, mas ajuda essa pessoa a se reerguer, você está vivenciando a ética do Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você está experimentando, experienciando o ser Deus na ética, na moral, na verdade, na vivência. E aí, a figura é: você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Deus vai olhar e vai perceber que você caminhou um tanto de passos carregando aquela vasilha. As brasas vivas provaram para Deus, provaram para os anjos, provaram para os demônios, provaram para as pessoas que você realmente é uma pessoa que escolheu o lado bom. Você tem um lado ruim, nunca negue isso, nunca diga de você mesmo: ah, eu sou muito bom. Como eu sou bom? Tem gente que é assim, né? Tem gente que é desse jeito. Tanto que Paulo diz assim: ninguém, nós lemos isso, ninguém pense de si além do que convém. Pastor, mas nós lemos isso? Lemos, irmão, claro que nós lemos. Olha o que está escrito aí, capítulo que nós lemos, olha lá, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós: não saibais mais do que convém saber, mas saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não pense de você mesmo que você é muito bom. Não saiba além do que precisa. Saiba que você é cheio de falhas, que você erra muito, que dentro de você tem alguém que é perverso, tem alguém que é ciumento, tem alguém que é capaz de matar, mas que dentro de você tem alguém que é generoso, tem alguém que é capaz de perdoar, tem alguém que é capaz de ajudar aquele que necessita ser ajudado, mesmo que num julgamento de mérito pelo seu lado ruim ele não mereça. Fazendo isso, Paulo diz, você vai começar a perceber que quando você ensinar, você vai poder escolher ser o melhor professor. Quando você liderar, você vai poder escolher ser o melhor líder. Quando você tiver o ministério do socorro, você vai fazer com generosidade. Você vai escolher ser bom em tudo que você fizer. Por isso, a Bíblia vai dizer para nós também: tudo quanto fizerdes, fazei-o como para o Senhor. Você faz com o melhor de você, porque você escolhe fazer. Quem tem lidado com pessoas nos últimos anos, e eu tenho conversado com industriais, com industriários, com comerciantes e comerciários, eu tenho conversado com profissionais autônomos de prestação de serviço e de fabricação de produtos, e sabe o que é que eles dizem? A pior coisa do mundo é mexer com gente, está difícil conseguir funcionário. As pessoas não trabalham, elas querem salário, elas querem ocupar o tempo e receber o salário, mas o trabalho não é bom. O pessoal diz que na roça, quando alguém está capinando e vai dar a última capinada e deu 4 horas, ele não dá a última capinada. Se a enxada estiver aqui, ele solta a enxada para trás e vai embora. Ele não liga. E é verdade. Você vai e contrata um mecânico para consertar uma coisa, ele conserta, mas estraga outra.
Você chama o pedreiro, combina com ele alguma coisa, ele consegue estragar o seu produto, gastar o seu cimento, a sua areia, o seu tempo, faz mal feito. Quando você reclama, ele ainda te cobra para desmanchar e te cobra para fazer de novo e faz tudo errado. E você não tem como reclamar, porque está em todo lugar. O açougueiro te trata mal, a menina da loja te trata mal, no Brasil se trabalha mal. Paulo diz: não, você vai fazer o melhor, você vai fazer o melhor, porque Deus te perdoou. Ele está apostando que você vai escolher o melhor lado da sua personalidade. Você tem esse poder. Então Paulo vai dizer para nós logo de início: não vos conformeis com este mundo. Irmãos, e aí eu preciso pensar como esse versículo tem sido distorcido na igreja. Não vos conformeis com esse mundo. E aí a gente persegue o homossexual, dizendo: nós não podemos aceitar na humanidade a homossexualidade, ela precisa ser destruída. Mas com que base? Está escrito: não vos conformeis com este mundo. Mas bandido bom e bandido morto, de onde você tirou isso? Não vos conformeis com esse mundo, não podemos aceitar bandidagem. E a gente vai pregando uma violência e uma intolerância, nos escondendo atrás de uma religiosidade, quando o versículo não está dizendo isso. O que ele está dizendo é: não vos conformeis com esse mundo, não sejam como esse mundo, vocês, mas se transformem. Não queira transformar o outro, não se ocupe de transformar a vida do outro, não acredite que você tem o poder, ou qualquer outra pessoa tem, de operar a cura gay, porque ela não existe. Não acredite que você tem o poder de acabar com a bandidagem simplesmente matando todo mundo, porque se você fizer isso, você se torna o bandido. Não acredite que é olhando para a vida do outro que você conserta a sua. Paulo diz o contrário: transformai-vos pela renovação dos vossos pensamentos. Oi, que pensamentos eu tenho que mudar? Primeiro, você não é tão bom como você pensa, mas você é bom. Tem um lado seu que é bom. Dê lugar ao seu lado bom. Deus te fez com um lado bom. Mas o outro também tem um lado bom. Sabe quando é que eu vou entender que o outro tem um lado bom, mesmo que ele seja o meu inimigo? Quando eu reconhecer que eu tenho um lado ruim. Quando eu reconhecer que eu tenho um lado ruim, eu vou entender que o outro tem um lado bom. Porque tudo que eu desejar para ele volta para mim. Daí Jesus dizer: com o juízo com que julgardes o outro, sereis julgados. Poxa, mas aquele sujeito é imoral, ou aquela menina é uma imoral. Eu sei de coisas cabeludas da vida daquela pessoa, e aí eu me lembro que eu sei de coisas cabeludas da minha vida. Eu sei de coisas terríveis da minha vida. Aliás, eu sei de todas as coisas terríveis da minha vida. Se eu sei daquela menina que fez alguma coisa, eu sei todas as coisas que eu fiz. E se eu não desejo ser humilhado, se eu não desejo ser deixado de lado, se eu não desejo ser destruído, se eu não desejo ver a minha moral na lama, porque eu reconheço que apesar de mim mesmo, tem um lado em mim que é bom, eu me lembro que dentro dele também, ou dentro dela também tem. Essa é a ética cristã. E o Paulo vai dizer isso com uma simplicidade incrível. Veja o que ele diz no capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Presta atenção, que aqui tem plural e tem singular. Vocês repararam? Rogo-vos, pois, irmãos, plural, que apresenteis o vosso corpo, singular. Vai, Paulo, e a concordância? Tem que ter concordância numérica. Não, irmãos, não tem não. Porque Paulo está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, estou falando a cada um de vocês, que produzam uma comunidade, um corpo, que tem uma ética cristã. Não se dividam por qualquer coisa. Não falem mal um do outro.
Não prestem ao outro qualquer serviço, façam o melhor de vocês. Antes de olhar para o defeito do outro, lembre-se que você tem mais defeito do que ele. E se você reconhece em você um mínimo de coisa boa, acredite que dentro dele tem muita coisa boa. Dentro dela tem muita coisa boa. Então Paulo vai dizer: eu peço a todos vocês que mantenham a unidade da igreja, mantenham a unidade da comunidade. Sabe por que o Brasil hoje está como está? Irmãos, porque nós somos muito divididos. Nós não nos juntamos para nada, é cada um por si, Deus por todos. Azar se o outro está com fome, azar se o outro está lá atrás esperando, eu vou fazer fila dupla mesmo. Azar se o meu vizinho tem um doente em casa, se tem um neném recém-nascido, se tem alguém que ganhou neném agora, eu vou passar na porta e vou parar dizendo: olha o abacaxi de massa amarela, olha o abacaxi de Guarapari, é 4 por 10. E quando não chega a gente, ele aumenta o volume. E você chega e diz: amigo, tem uma pessoa doente aqui em casa. Ele diz: eu tenho que vender meu abacaxi, né? Isso somos nós. Paulo diz: ao menos dentro da igreja não sejam assim. Eu peço que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não falem mal uns dos outros. Se ajudem. Sejam éticos. Vivam a fé, não falem da fé, vivam a fé. É diferente. E aí o Paulo vai dizer: fazendo isso, vocês vão ajuntar brasas vivas sobre a cabeça de vocês. Fazendo isso, vocês vão dar a prova a Deus de que a mensagem do Evangelho alcançou vocês, que vocês se arrependeram da forma como vocês viviam. Vocês não vivem mais daquele jeito. É como se vocês pegassem a brasa viva, colocassem na cabeça e andassem, e chegassem do outro lado e os anjos dissessem: é nova criatura. Mas não é nova criatura porque disse: eu aceitei Jesus, recebi o Espírito Santo, mas sai falando mal dos outros. Ah, eu sou cheio do Espírito, e quando o Espírito vem eu caio, eu rolo, eu pulo. Mas compra e não paga? Mas dá uns tapas na mulher? Ou dá uns tapas no marido? Como é que é isso? Deus não está interessado no Espírito Santo que não opera vida nova na vida da gente. É isso que ele está dizendo. Você quer provar para Deus que você está arrependido e que você nasceu de novo? Viva uma vida com ética. Se o teu inimigo estiver com fome, dá comida. Mas não põe o seu som alto não, porque o seu vizinho merece dormir até mais tarde. Ele trabalhou até às 5 da manhã. Ele chegou de madrugada do serviço. Não vai encerar a casa e põe 2 caixas de som e bota o som lá no talo porque é seu direito. Não é não. Pensa naquele nenenzinho novo que está vivendo ali no andar do outro lado. Se você sabe que alguém está com fome e você foi tocado para dar alguma coisa, não chega na igreja, não chega na sua empresa e diz: gente, vamos fazer uma vaquinha. Se Deus falou com você, vai na sua despensa, pega alguma coisa e leva. Depois que você der alguma coisa que é sua, aí você chama as outras pessoas para fazer vaquinha. Não dá bom dia com o chapéu dos outros. Seja uma pessoa que tem brasa viva na sua cabeça, dê frutos da sua fé. E Deus vai te receber como filho, e Deus vai te abençoar de tal maneira como você nunca foi abençoado. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?